Novo episódio de Conexões da Fertilidade no ar. E a história de hoje tem capítulos tão profundos e significativos. Qualquer introdução que eu faça seria um spoiler desnecessário. Quem vai ter a generosidade de compartilhar esses momentos com a gente vai ser a Liliane. Muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por abrir a sua história pra gente. E seremos acompanhados de Lígia Dantas, sempre brilhantando, e a maravilhosa Juliana Hart, médica da Liliane. Ju, dessa vez eu vou começar com você. Porque ela chega no consultório e aí depois daquela primeira pesquisa, daquela investigação padrão, você se vê de frente com uma infertilidade sem causa aparente. Então, para a gente poder falar disso e contextualizar todo mundo, fala um pouco para a gente o que é infertilidade sem causa aparente. Então vamos lá, infertilidade sem causa aparente. Na verdade, a gente brinca que talvez nem seja sem causa aparente, a gente ainda que talvez não consiga identificar uma causa que a gente consiga ver pelos exames que a gente tem disponíveis hoje para pesquisar a infertilidade. Então, quando um casal chega com dificuldade de gravidez espontânea no consultório, a gente investiga a mulher, a gente investiga o marido, e quando eles trazem pra gente esses exames, se a gente não encontra nada nos exames, e isso acontece por volta aí de 10 a 15% dos casais inférteis, a gente acaba chamando de infertilidade sem causa aparente. E aí, a depender do contexto, do histórico da paciente, da idade que ela tem, a gente não necessariamente precisa seguir com um tratamento de fertilização. A gente pode tentar ajustar o estilo de vida, enfim. No caso aqui da Lili, quando ela chegou, a Lili tinha 36 anos, a gente já tem 5 anos, né? Que nós estamos juntas, E eles chegaram, a Lili tinha 36 anos, uma reserva ovariana boa, mas ela e o marido vinham de tratamentos anteriores. Já tinham 3 anos que eles estavam tentando engravidar, sem sucesso. Já tinham feito namoro programado, já tinham feito inseminação intrauterina e já tinham feito uma fertilização em outro serviço. Então, neste contexto, associando a idade, o histórico e o tempo de tentativa, a gente tem trabalhos que mostram que quando o casal tem aí mais do que 2 anos de tentativa sem uma causa aparente, eles se beneficiam muito mais da fertilização do que dos tratamentos de baixa complexidade. Então, por esse motivo, a gente indicou uma fertilização in vitro para a Liliane e para o marido dela. Ori, e você tem experiência de quando o casal chega com essa infertilidade sem causa aparente, que a Ju disse muito bem, a gente imagina que seja ainda algo que a gente não consegue diagnosticar pelo próprio alcance da medicina que a gente tem hoje. Existe a tomada de posse da infertilidade, ela acontece de uma maneira diferente ou mais complicada? É, com certeza mais complicada, porque se a gente sabe a causa, a gente sabe contra o que ou o que a gente precisa resolver. Agora, quando não vem um diagnóstico claro, a fantasia aumenta, a angústia aumenta, porque é assim, bom, se não tem nada, por que não está acontecendo? Aí vem falar, pode ser psicológico? Talvez, né? Mas é que com o psicológico a gente vai descobrindo, ganhando tempo, conversando sobre isso, sobre essa primeira angústia de também as pesquisas clínicas serem aprofundadas. E por que tem esse estudo? Porque assim, de alguma forma, você saber que a fertilização in vitro vai cobrir coisas que a gente não sabe, já diminui a ansiedade. Pelo menos eu estou fazendo alguma coisa diferente, né? Como aquele casal que não muda o protocolo que a gente teve, né? Que teve um casal anterior que fez uma fertilização fora do país. Então era sempre o mesmo protocolo. Sempre a mesma coisa. Então, isso é angustiante. Quando alguma coisa muda no cenário, a ansiedade tende não a diminuir, mas assim, se estabilizar, né? Ser mais controlável. E Oli, quando a gente leva para o laboratório, né, Rafa, uma infertilidade sem causa aparente, a gente indica uma fertilização, a gente consegue entender melhor como que esses óvulos estão, como que tá os espermatozoides, como que esses embriões se desenvolvem, coisas que a gente não consegue saber quando a gente não indica. Nossa. A gente traz diagnósticos e entende coisas a partir da fertilização que a gente não entenderia se não fosse indicado. Perfeita a sua colocação, Ju, porque no laboratório, às vezes a gente recebe o casal, infertilidade sem causa aparente. E aí a gente vai olhar microscopicamente ali o óvulo, o desenvolvimento embrionário, espermatozoide, e a gente fala entre nós, trazemos a aparência. Agora a gente consegue entender, porque às vezes você não consegue colocar o dedo numa endometriose, de um ovário policístico, mas você tem ali uma formação de embrião, às vezes nem fertiliza, você faz 1, 2, 3 vezes, tem um bom laboratório e você vê aquele caso que tinha tudo para progredir não progride, e isso naturalmente está acontecendo na mulher na tentativa da gestação natural também. Então, está aqui a aparência que nós não víamos. Quantas tentativas, Ju, que são? Depois de quantas tentativas que você sugere sem causa aparente fazer FIV, assim, mais ou menos? Não, eu acho que tem muito mais a ver com o tempo de tentativa
tempo, né? Desculpa, o tempo de tentativa que o casal tá tentando engravidar de forma natural. E aí a gente correlaciona muito com a idade que a paciente tem com a reserva ovariana Sim. dela. Então, se é um casal que tá tentando, um casal jovem, tá tentando há 1 ano engravidar, e sem algo que a gente não consegue identificar no primeiro momento, eu acho que esse casal merece talvez um acompanhamento nutricional, um acompanhamento psicológico, enfim. E um pouquinho mais de tranquilidade Sim. pra ver se dá um pouco mais de tempo pra eles. Mas, de repente, no caso, por exemplo, da Lili, que já tinham 3 anos, então geralmente mais Sim. do que 2 anos é um tempo mais prolongado, né? Idade maior do que 35 anos. E histórico de outros tratamentos de baixa complexidade sem sucesso, aí foi um caso de uma FIV bem indicada. Ação clara, Até né? porque diminui também, né? Essa angústia de estar tentando em casa, a sexualidade do casal fica muito abalada. É interessante a gente falar isso. Então vamos lá, hoje tá fértil, então vamos. Então isso acaba contaminando o próprio relacionamento. 3 anos é tempo demais, né? Eu acho. É bastante, né? Aham. Ainda mais somado ao tratamento anterior sem sucesso, né? Sim. Se reconhece nessa história? Então, conta pra gente como que foi esse início. Você já tinha tratamentos anteriores antes de chegar na Ju? Conta um pouquinho pra gente como que foi essa descoberta. Se você já veio sem causa aparente desde o início. Como que foi esse primeiro tratamento, tanto de baixa complexidade como a fertilização in vitro que você fez. Dá pra gente um corpo pra teoria que a gente Pra gente discutiu ter- aqui. Sim. Bom, no início eu fui passando com algum ginecologista e quando eu fui pensando em tentar engravidar, e aí já vinha 1 ano, na verdade, tentando, falando com algumas pessoas, tem um médico pra indicar. Então eu fui nesse ginecologista e aí ele viu que eu já tava tentando há um tempo, fez alguns exames, mas não foram tantos exames assim, e aí indicou a inseminação. Foi onde eu fiz 2 inseminações, foi sem sucesso. Depois ele mesmo viu que acho que não, né, não daria, e eu também não queria muito insistir numa coisa que eu não tinha certeza se daria certo. E aí ele me indicou pra ir pra uma clínica de fertilização. Aí foi quando ele me passou uma indicação, eu fui, mas foi um tratamento mais rápido, assim, foi uma transferência em D3, não foi, né, eu achei que o tratamento foi muito corrido, assim, e aí depois, quando eu comecei a buscar na internet, ver algumas coisas na Mater Prime, até mesmo no Instagram, pelo Dr. Rodrigo, eu comecei a ver que eu precisava fazer mais exames e que tinha alguma coisa que estava errada, assim, eu falei, putz, por que não passar nessa clínica, né, e foi quando eu entrei em contato com a Mater Prime, e aí eu cheguei até a doutora Juliana, que foi um anjo na minha vida, né? Assim, E nesse ela- primeiro tratamento você fez coleta, transferência em D3, negativo. Negativo, acabou. Aí, mas isso foi em 2018. Então, no início de 2019, já fui em busca. Eu não Não fiquei. perdeu mais Não tempo. perdi Legal. tempo. Eu achei que, como eu já vinha de um tempo tentando, eu já estava um pouco preocupada com a idade, né? E com essas tentativas sem sucesso. Então, eu falei, não, eu preciso ir em busca de algo que, de repente, vai dar certo. Né? E aí foi quando eu entrei em contato, aí marquei a consulta e fui. Aí eu vi que aí a doutora Juliana pediu vários exames que eu nunca nem tinha feito. Aí começou, A né? investigação do fertileuta é diferente É. mesmo, né? É diferente, porque até então eu não tinha passado, né, com um ginecologista da área de reprodução humana, né? E na outra clínica foi muito diferente, assim, eu percebi, né? Entendi. É que tem muito médico que às vezes acha que, geralmente são os ginecologistas gerais, que acham que a investigação se baseia no espermograma e no exame das trompas, da esterossalpingografia, mas tem muito mais coisa pra gente entender do que isso. E com a doutora Jo, eu fiz até exames de genética, foi algo muito mais complexo, assim, então ela investigou mesmo, assim, aí foi quando... E não tinha nada. Nada. Nada E parecido. aí, como é que deu certo? como deu certo. Ju, qual é a mágica? Aí a indicação tá Conta. clara, né? A gente vai pro primeiro ciclo. Sim. A Lili chegou em fevereiro de 2019 pra gente lá. 2019. Né? Antes da pandemia. Antes da Antes? pandemia. Antes da foi. pandemia. Mundo pré-pandemia. É. E como foi esse primeiro ciclo? Vocês lembram? No primeiro ciclo, daí eu fiz a coleta de óvulos, né? Então eu tive, nessa primeira vez, foram 2 embriões, um euploide e um aneuploide. Foi quando a gente fez a transferência na sequência. Eu devo ter feito a coleta de óvulos, não me recordo muito, mas foi rápido, assim. Passei em fevereiro, em agosto eu já fiz a transferência. Então, em agosto do mesmo ano eu já estava grávida. Então, eu engravidei. Era uma menina, Antonella. E aí, segui a gestação, né? Fazendo pré-natal com a doutora Juliana. Um pré-natal tranquilo, uma gravidez tranquila até então. E aí, cheguei até 31 semanas, com 8 meses, né? Praticamente 8 meses, assim, de gestação. E aí, eu percebi que na mesma semana, assim, eu tinha... A minha consulta de pré-natal era na próxima quarta.
E entre quinta e sexta-feira eu já tinha sentido que a bebê não tava mexendo muito, assim. E aí foi quando eu tava num treinamento na empresa e me ligaram da clínica falando que a doutora Juliana abriu uma agenda pra atender no sábado. E aí eu falei, não, eu preciso ir, eu preciso passar em consulta. E aí consegui marcar, né, antecipar minha consulta. E aí quando a gente foi fazer os exames, e aí eu falei pra ela que eu, né, tinha percebido que a bebê não tava mexendo, aí foi quando a gente tinha visto que a bebê não tinha mais batimentos. Nossa, A doutora... Nossa. 31 semanas. 31 Nossa, semanas. Ju do céu. Sim, eu lembro como se fosse ontem, né? Ela veio com a mãe dela. Foi, eu fui né, com a minha mãe, a primeira vez que eu levei minha mãe, porque ela nunca tinha visto nenhum ultrassom. E eu queria que minha mãe participasse. E naquele dia era o dia que a gente ia comprar as coisas do quarto, o berço, o guarda-roupa, enfim, as coisas. Era para ser um dia diferente, né? Eu planejei um dia de uma forma e aí Acabou de outra. acabou totalmente meu mundo. Acho que nesse dia, assim, Nossa. acabou ali, assim. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Quando eu vi, assim, eu lembro que eu vi. É muito ruim pra gente, né? Não, muito. E pra dar gente, essa notícia. E pra dar essa notícia, então eu lembro que eu falei, Lili, eu não tô conseguindo ver muito bem, eu vou trocar de ultrassom. Acho que foi uma forma também da gente ganhar um pouco de tempo pra ir colocando isso. Aí eu vi que elas acharam esquisito, ainda o Rô tava na clínica nesse dia. Eu fui lá, troquei de ultrassom, conversei com o Rô, falei, fica aqui comigo, porque eu acho que é importante, né, que mais uma pessoa também esteja, acho que até pra elas entenderem, e aí eu coloquei no ultrassom de novo, e aí a gente conversou com ela, e com a mãe dela dizendo que não tinha batimento, e que infelizmente... Nossa, que dia triste. Que dia... E logo vocês acionaram a psicologia. Eu me lembro tanto a Ju quanto você, Lili, né? Acho que foi um encaminhamento bem feito, bem na hora certa também, porque muitas vezes falar, não quero falar, não sei o quê, mas é importante nessa hora falar com alguém sobre isso, porque guardar, né, é complicado, é uma notícia ruim. Não é que vai resolver a notícia, mas eu acho que a gente tende a guardar uma coisa que é muito ruim. Então, se você estiver passando por isso, né, busque ajuda, busque apoio. E aí, nesse dia, a doutora já falou assim, Lili, nós temos duas opções, assim, ou você iria, se você for agora para o hospital, né, para maternidade, você vai ter que fazer um exame e você já vai ficar internado. Ou você vai, né, para casa e depois você volte, mas a gente teria que fazer, né, seu parto o quanto antes. E aí, fui para casa, nem sei dizer como, assim, e aquele silêncio, assim, no carro. E aí eu cheguei em casa, deitei assim, e eu chorava desesperadamente, porque nunca que eu poderia imaginar na minha vida que eu poderia passar por aquilo. Uhum. E nem imaginaria também o que eu passaria nos próximos dias, assim, eu não fazia ideia de nada, assim, é tudo novo, assim, diferente. Não conhecia ninguém, não tinha ninguém próximo que tinha passado por algo parecido, então era como se fosse um mundo novo ali pra mim, assim. E aí todos os planos, né, tudo que você fez, que você planejou, você... E uma gestação avançada, né? acabou ali, muda assim. tudo, né? Muda tudo. Porque você tá no finalzinho da gestação. Você final, você volta pra casa ainda grávida, mas não mais grávida. E aí como você tá com o bebê, que não tem mais batimentos e... A fantasia em relação a isso. Ah, Eu passei por isso, você sabe. Depois um dia eu faço um podcast pra vocês. E aí foi muito difícil, assim. Aí eu falei, quer saber? Eu falei, eu vou pro hospital. Eu vou pro hospital hoje mesmo, e o tempo todo falando em contato com a doutora Ju. E eu falei, eu vou. E aí fui, já fiquei internada, e aí a gente, em conversa, fizemos o parto que achava que seria melhor, né? Dentro dessas condições, não sei nem o que seria melhor, mas a gente fez a cesárea no domingo mesmo. Dentro de toda a situação, foi ainda, eu acho que foi um parto humanizado, porque eu não sabia como que a bebê ia nascer. Eu ainda conversei muito com ela, porque eu lembro que o anestesista foi no quarto e perguntou se eu queria ir sedada. Eu falei, não, eu quero conversar com a minha médica. Eu não sabia o que eu ia fazer, como seria isso. E aí eu fui, encontrei com ela lá, ela já estava me esperando, e a gente conversou, vi que ela tava arrasada, assim, porque foi muito, assim, muito difícil, muito pesado, enfim. Eu falei pra ela, não sei como a bebê vai nascer, eu não tinha noção que a bebê já estava formada, né? Na verdade, ela já estava pronta pra nascer, poderia ter nascido, né, se fosse pra ser, enfim. E aí, eu falei que se eu pudesse, ela achava que tinha condições de eu ver a bebê. E aí, eu consegui ainda ver a bebê, peguei a bebê, eu acho que foi Importante Foi, isso, né? foi super importante, que eu acredito que tem muitas mulheres que não têm essa oportunidade por questões, às vezes, médicas ou da própria paciente mesmo, porque é um momento muito difícil e triste, assim, e eu ainda consegui arrumar forças, não sei da onde,
assim, acho que foi Deus mesmo que tava comigo o tempo todo, e acho que a equipe também me ajudou muito, né? E aí consegui ainda ficar um pouco, aí passava um pouco mal, mas assim, eu consegui pegar minha primeira filha, né, no colo, assim. Antonella. E a Antonella. E quando chega nessa fase, assim, que você tem que passar por isso, por parto, fica num lugar de carinho dentro do coração. A Antonella é a primeira Lógico. filha, Fica. Fica, eu falo assim, existe muito amor, né? Porque ela foi muito bem planejada, assim, então existe muito amor por ela. Ela faz parte da minha vida, ela faz parte dos meus dias. Então, assim, eu não falo, né? Não fico falando para as pessoas assim, porque às vezes não tem nem oportunidade, mas Sim. tem oportunidade de falar, eu falo e falo tranquilo, assim, porque é algo que fez parte da minha vida e faz parte até hoje. Então, eu tenho para mim que, assim, ela vive no meu coração. Eu carrego ela comigo até hoje. Ela te fez mãe pela primeira vez, Foi, né? sim, Verdade. ela fez mãe pela primeira vez, Verdade. exatamente. Eu sempre costumo dizer, né, no Mater Lab, a gente começou essa coisa do relacionamento do embriologista com o paciente muito de perto, então a gente carrega muitas dores do paciente e as alegrias também. Acho que o médico é preparado para isso, de certa forma, o psicólogo É isso. é isso, mas o embriologista não. E eu costumo dizer que eu amo isso, eu sinto as dores, mas eu também vivo as histórias mais emocionantes. Eu só demorei muito para amadurecer e me formar na questão da perda gestacional. Demorei muito para isso. E quando isso acontece em fase tardia ainda, até hoje, assim, o laboratório entra num extremo luto. Um extremo luto. Sim. Toda perda gestacional te causa um mesmo E tem que buraco. ter um te traz lugar, a dor. viu, Lili? Acho que é legal o que você fez, né? De falar isso. Isso tem um lugar na história, isso as suas filhas vão saber, as minhas filhas souberam também, né? Da minha primeira perda gestacional. Então, eu acho que tem um lugar e tem que ser dito, né? A gente não pode desvalorizar. Não, vai, daqui a pouco você engravida, né? É muito comum a gente desvalorizar isso. Não, daqui a pouco, passa para outra. Não passa para outra, né? É o pertencimento, tem que pertencer. Tem que pertencer. Mas a questão também é que, assim, isso foi em janeiro de 2020, e aí veio a pandemia. eu tinha direito à licença maternidade, só que para mim foi muito difícil ficar em casa. Eu ficava parada, sentada, olhando para uma parede, assim, e tipo, não tinha bebê, e eu ia fazer o quê, assim? Você via que as coisas estavam acontecendo, meu marido foi trabalhar, ficou uns dias comigo, mas precisou voltar. Minha professora, na época, ela ia dar aula. E eu ficava sozinha, né, em casa com os cachorros, assim, e eu ficava pensando, o que eu faço, né? Eu não sabia o que fazer, enfim. Aí eu falei, putz, eu acho que eu preciso voltar a trabalhar. E aí fui na empresa, conversei com meus chefes e eles super entenderam e falaram, não, acho que vai ser bom pra você, pedi pra voltar no meu tempo. Então eu fui indo, voltando aos poucos, fazia, né, ficava um tempo, aí tinha dia que eu só queria chorar e aí eu ia Começou a embora. terapia de verdade. Então, e aí veio a pandemia, eu tive que voltar pra casa, Uau. né? Então aí eu tive que ficar em casa, sozinha. Foi quando eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu vou enlouquecer. E aí foi quando eu começamos o tratamento com a doutora Lígia e, nossa, assim, foi o que me ajudou e me salvou, assim. Não só para erguer, mas para ter a coragem do próximo, né? Porque depois que você passa por um baque desse, né? Você fala, puxa vida, quando é que eu vou estar pronta para um próximo? É verdade, é muito difícil Nossa, quando você vai identificar acreditar. isso. Você deve ter algumas fases, né? Da não substituição, da Negação, não, isso não da acontece. Isso não pode negação. acontecer de novo, mas pode acontecer de novo. Por que você se questiona, por que comigo, por que eu tô passando Não por encontrou isso? uma causa óbvia, o que eu acho que foi mais angustiante, né? De Sim, tudo que a teve isso gente também. revirou ali, enfim, ficou... Não ficou claro o motivo. Não, É. não ficou. Quando começou a despertar tô pronta. Tô pronta de novo. Então, acho que conforme eu fui fazendo, né, passando com a doutora Lígia e participando de alguns grupos na época no Entra na Roda, que foi o que me ajudou muito, assim, eu comecei a ver outras histórias, aí eu comecei a ver que isso era até um pouco comum, que acontecia muito, né, que até a própria doutora Lígia falou, que ela também já passou por isso, algo parecido. Então eu comecei a ver que eu não era a única, que aquilo que eu tava passando era uma história minha, era algo que eu tinha que passar por algum motivo e que eu deveria seguir. Eu pensava muito assim, eu queria muito, né, meu maior sonho era ter meu filho, minha filha, enfim, só que eu não pensava muito em desistir. Eu queria me recuperar, psicologicamente, né, fisicamente, eu queria. Aí eu comecei a fazer coisas, assim, ocupar minha mente, né, conforme eu ia falando com a doutora Lígia, ela ia super me orientando, assim, comecei a fazer coisas que me ajudassem a sair dessa tristeza, desse luto, né, porque teve um processo, eu vivi um luto, né, e até lembro que quando eu passava às vezes com a doutora Juliana em consulta, ela falava assim, que o sofrimento não era eterno.
Eu lembro muito que ela falou isso. E eu ficava assim, eu vou sofrer até quando, né? E eu vou ficar sofrendo e não vou, né, em busca do... Eu engravidei, né? Então eu ficava pensando um pouco nisso. Foi por algum motivo. Aconteceu uma gravidez, né? Sim. Eu sou capaz disso. Sim, só que assim, no período que aconteceu, eu me sentia, logo na sequência da perda, eu me sentia derrotada. Eu me sentia fracassada, assim, tinha dias que eu acho que eu nem sei como eu saía de casa, sabe? Eu só fazia as coisas. Uma coisa importante, né? Quando chegava, eu lembro que a gente comentava como é que as pessoas iam reagir, porque ela saiu de ali com uma barriga. Como é que você volta para um ambiente que as pessoas esperavam? Elas perguntam, às vezes, né? Perguntam ou não perguntam. Eu não sei o que é pior, se é o silêncio ou se é a pergunta, Você né? não sabe. E aí eu entrava no elevador da empresa, eu só ficava assim, tomara que ninguém fala comigo, tomara que ninguém fala comigo. Assim, eu não queria falar com ninguém, eu só queria chegar lá, trabalhar, fazer minhas coisas, ocupar meu dia e... Assim, e o meu chefe mesmo falou, ele falou, Lili, as pessoas vão entender. E as pessoas me acolheram, assim, acho que me ajudaram muito, eu tive muita ajuda, assim. E eu acho que uma ou outra perguntava, e aí quando perguntava eu falava. Né? Você vai concretizando da medida que Só você... que todo dia eu já saía de casa preparada, assim, pensando no que poderia acontecer. Parece que... Blindando. Sim, todo dia. Foi bem difícil, assim. Mas aí eu falei, bom, aí você perguntou, né? Quando pensaram, eu falei, bom, eu preciso me recuperar e vamos passar em consulta de novo. E aí foi quando, eu não me recordo, ainda foi no mesmo ano ainda, em 2020, na pandemia, ainda, aí eu voltei em consulta, acho que em setembro, mais ou Mas pro menos. final do ano. Em Pra setembro. você é muito gostoso, né, Ju? Reavivar essa chance, essa Nossa. oportunidade. Que bom que você tá aqui de volta. Porque eu não marquei nada, assim, a médica, a clínica, nada, porque eu entendi que aquilo que eu tava passando era algo que eu tinha que passar, eu não associei nada. Isso é importante. Porque eu acho que tem muitas pessoas que associam e tem pessoas que nem conseguem depois tentar, né? Às vezes entrar no mesmo lugar, Entrar no estar com a mesma lugar. pessoa. Sim, não, exato. e acho que isso foi muito importante, assim, acho que isso me ajudou muito. E eu pensei assim, ela me ajudou a engravidar, então eu vou engravidar de novo com ela. Preciso A história só melhora. A história só melhora. E aí, Ju, como é que foi? Chegamos, fizemos... A gente fez uma outra FIV, né? Sim. Quantos embriãozinhos foram feitos? Foram Dois. Ela respondeu até melhor do que quando era mais. Foi engraçado, lembra Foi. que ela tava 2 anos mais velha e teve um Velha. ciclo melhor até do que com 36. Aí a gente teve 2 embriões euploides, Sim, não foi? 2 euploides. De novo, né? Isso. Uma menina e um menino do sexo, né, feminino e masculino. E a gente fez uma transferência em dezembro. E aí eu pensava assim, eu acho que eu vou passar pelo menos uma vez o Natal feliz, né? Porque os natais era muito triste pra mim. É uma data, né, que você fica mais emotiva. E aí eu ficava pensando, eu acho que esse Natal vai ser diferente, né? Eu engravidei, tá tudo certo, né? Por mais que eu perdi, mas não foi questão, né? Então, eu falei, vamos transferir. Então, a gente transferiu, assim, no meio, foi um pouco corrido, mas a gente transferiu em dezembro. Acho que mais ou menos lá pro dia 17, mais ou menos, assim. Eu fiz o beta e... Negativo. Nossa, e aí? Aí eu passei um Natal mais difícil do que todos os outros, assim. Por não ter conseguido engravidar, por ter tentado de novo e não ter dado certo. Eu tinha quase certeza que daria certo. Você só tá concentrado em passar daquele ponto que você passar do parou da ponto, última vez e de repente você tem uma negativa já aqui na base. Sim. Terrível. Aí eu falei, agora eu tava no final do ano, me recuperar, aí teve o período de férias, né, e a gente esperou, e aí falou, não, vamos transferir o outro embrião, né, no início do ano, que aí isso já era em 2021. Só que aí também quando a gente começou fazendo as tentativas, né, pra transferir o próximo embrião, meu endométrio não engrossava. Deu uma enroscada. Nada dava certo, assim, parece que teve um dia, né, que chegamos até a marcar a transferência, e aí apareceu um líquido, assim, um dia Uma antes. lâmina líquida. Uma lâmina líquida, e aí não deu. Programei umas férias nessa semana, falei, vou transferir o embrião, vou ficar em casa, tranquilo. Só que quando a gente foi, nesse dia, ela falou assim, vamos fazer essa transferência na terça, tava tudo certo, eu tinha avisado o laboratório, apareceu esse líquido. Aí ela falou, não, Lili, acho melhor a gente esperar, não vamos transferir agora. Quer dizer, parecia que a vida tava te jogando cada vez um passo pra trás. Sim. Isso já era maio, mais ou menos assim, abril, maio, alguma coisa assim. E aí eu ficava pensando, gente, mas todos os que eu fiz deu certo, né? Endométrio sempre respondendo. Por quê, né? Será que não é pra eu ser mãe? Será que não é pra eu desistir? Aí foi nessa hora que teve um dia, eu cheguei em casa e chorando muito, falei pra minha mãe, eu acho que eu vou desistir. Eu falei, acho que eu não vou tentar mais. Ela falou, calma, você mesmo me conta tantas histórias de mulheres que, né, que passaram por isso, que tentaram engravidar e depois, né, conseguiram. Por que você vai desistir agora? Eu falei, olha o que tá acontecendo. Eu falei, né, acho que não é pra eu fazer, enfim. E fiquei naquela coisa. Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí me recuperei de novo, porque eu, assim, por mais que eu passava na minha cabeça, né, a possibilidade de
desisti, mas não era o que eu seguia no meu coração, assim, não era algo que eu queria de fato. Então eu sempre tentava me recuperar e buscar algo pra eu seguir. E aí foi pra... Aí a gente fez a transferência. Que nesse caso era o último embrião. Era o último embrião. Aí nós transferimos e também... Outro negativo. Outro negativo. E a questão financeira também acaba começando a pesar. Aí vai porque somando, pensa, vai né? As somando, coisas vão vai somando. somando, né? Sim, esse foi um ponto. Eu que- lembro que isso foi uma questão. E aí a gente tinha um óbito fetal aí com 31 semanas e mais 2 transferências Um negativas. parto, né? De um último embrião, que Um vai último exigir embrião. um novo capítulo. Naquele momento você nem pensa em um novo capítulo, mas a gente sabe que financeiramente um novo capítulo é novo estímulo, Envolve tudo de medicação, novo, né? E laboratório. novo investimento emocional, de E um acreditar novo que aquilo lá investimento vai, emocional. né? Aí você fica, será que é pra mim? É. Será que Deus não quer? Alguma mensagem do universo? tô Que é aquilo que a gente entendendo, discutiu de fazer assim, o que a gente coloca no lugar do não saber? Do não temos bases reais e claras porque está acontecendo. A gente coloca todas as fantasias. E engraçado que Da como, vida. como realmente cada caso é único, né? Porque se fosse um caminho contrário, eu tive uma transferência cancelada, e depois e deu negativo. Depois eu tive um negativo. Depois eu tive uma perda gestacional. De certa forma, você tá caminhando. Você está caminhando. E nesse aqui foi o oposto, Foi o né? oposto. Eu tive todas as Foi. alegrias de um tratamento perfeito Foram tirando, né? e foram me tirando. verdade. E será que era só a Antonella que era pra ser e agora eu Sim. perdi minha chance É. e nunca mais? Sim, era isso que eu pensava. Uau. Mas não paramos aí, né? Não, porque eu não... Aí que vai que a história só vai melhorar. Agora vai melhorar. Você deu um spoiler falso no começo. É. Agora só melhora. Agora é só melhora. Aí foi aí quando pegou já a parte financeira, né? E aí eu falei, tá, não tem mais de onde, né, tirar o recurso. E aí a gente faz o quê? Como faz? Mas eu falei, bom, mas é o seguinte, eu vou fazer o quê? Eu, né, pensando comigo, o que eu precisava fazer pra aumentar as minhas chances, né? Porque eu achei que daria certo, não deu, enfim. Aí em conversa, né, com a doutora Ju, eu falei, tá, o que a gente faz? Então tá, eu falei, então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer 3 coletas de óvulos. Mas aí também eu coloquei na minha cabeça assim, vai ser a última que eu vou fazer. Eu não vou fazer, eu acho que eu não tenho mais estrutura financeira, eu não tinha mesmo, tá? Eu já não tinha, fazia um tempo. Aí eu já não tinha. E a Fazia aposta, duas né? transferências. Aposta. Mas você, assim, foi pessoas muito boas. Sim, só que, né? exatamente, assim, eu acho que de todo esse caminho, eu acho que também é bem importante falar que eu tive muita ajuda, assim, e apareceram pessoas muito boas no meu caminho, na minha vida, e teve pessoas que falavam, assim, né, você vai ter seu filho, né, e teve uma pessoa que foi muito importante, assim, que ele falou assim, minha maior realização vai ser ver você com seu filho nos braços, e ele também já tinha passado por uma perda, né, e também passou por um FIV, teve suas filhas, né, e aí ele falou, eu vou te ajudar. Uau. Que legal. E eu acho que ele foi um E eu lembro anjo. que você falou assim, mas será que eu vou? Qual é o sinal? Foi um sinal pra você. Ela estava na dúvida. Quando eu veio essa lembro, proposta, ela Foi, falou, eu "Puxa, falei, sei se não, eu não vou pra precisa." próxima." Foi. E eu também falava assim, eu não quero. Quando ele me propôs, né, uma pessoa que poderia me ajudar, eu falei assim, eu não quero, eu não precisa me ajudar, mas eu precisava muito, eu não tinha o dinheiro. Inclusive, o dia que eu encontrei, né, com essa pessoa, era o dia que eu tinha que pagar a clínica, porque já era o dia que eu já precisava fechar o contrato lá certinho, já fazer o pagamento para iniciar, né, as tentativas, porque acho que já estava para vir minha menstruação, algo assim, então eu precisava seguir. Uhum. E ele falou, não, eu vou, quanto que é? Eu vou te ajudar. Então, assim, acho que foi, Uau. eu acho que eu consegui muito, assim, Muito. foi bem... Muito legal mesmo. E a gente foi pro próximo tratamento. Aí agora só melhora. Sim. Agora só melhora Só mesmo, melhora. porque esse tratamento não foi uma resposta melhor do que as anteriores. Foi. Então, aí por fim, de 3 coletas que deveriam É. ter sido, foram feitas. Aí eu fiz a primeira coleta e eu falei, vou fazer essas coletas até o final do ano. Aí no próximo ano eu vou fazendo as transferências dos embriões. E isso era o que eu tinha planejado na minha Você cabeça. vê que Aham. não mandamos nada nessa É. vida. A gente não manda nada. Eu fiz uns planos, sabe? Eu falei, vou Aham. fazer agora um banco de embriões, né? Porque, Aham. né? E aí depois, né? Aí vou tendo mais chance. E aí fiz essa coleta de óvulos, aí eu tive. Que foi a minha melhor resposta, né? De todos os outros. Olha só. Isso é legal da gente falar, né? Aham. Às vezes Estamos esperando. Não é óbvio, né? Não é óbvio. Eu acho que eu fugi um pouco do que costuma Aham. acontecer. A assim. gente fala, né, que com a idade as coisas pioram. E Pior. também eu não foi acho, bem assim. deixa eu puxar a sardinha pro meu lado. Teve uma mudança também subjetiva de mindset, assim. Eu acho que a gente vai mudando, sabe? Uhum. Não acho que Eu é gosto só... dessa sardinha. Eu acredito nisso, né? Eu aceito acho que essa a gente sardinha. vai- Sim.
teve ali uma mudança de chave, um amadurecimento, até porque o próprio tratamento e as próprias negativas vão mexendo com recursos que a gente não imaginava que tinha. Uhum. Recursos de enfrentamento, recursos de resiliência, e isso muda a nossa resposta. Sim. Não é, você tem Não só isso. não é só mas- fazer as tentativas, acho que você tem que mudar, né? Acho que você tem que ir fazendo coisas. Você voltou pra capoeira. Foi. Aí eu voltei pra capoeira, voltei a fazer atividade física, né? Que na época eu fazia, eu treinava, enfim. Sim. Aí eu fui Mudou fazendo. de casa. Teve uma série de mudanças, É. assim, que foi chacoalhando, sabe? Aham. Fiz algumas mudanças e fazendo coisas simples, né? Às vezes coisas no dia a dia que ia melhorando, assim, né? Questão de conexões, né? Comprar pra minha mãe, né? Com meu marido. Trabalhar as questões da mãe. Eu acho que teve várias coisas que foram acontecendo, assim, que com o tempo que foi ajudando tudo isso. Então, acho que não é só nesse processo do tratamento, não era só eu, né, ali, eu nas tentativas. Eu tive, exatamente isso que a doutora Lídia falou, eu tive que mudar, né? Eu tive que fazer várias coisas diferentes. O que resultou na melhor resposta. E a Eli já tá totalmente certa. Nós somos resultado de uma cascata fisiológica gigantesca e com total capacidade de psicossomatizar absolutamente tudo, ou seja, tudo que a gente elabora Você na imagina nossa uma cabeça. perda, Aham. né? Tem impacto no nosso corpo, indiscutível, com certeza vai ter num processo como esse. E tendo elaborado, tendo amadurecido, validado todas essas coisas, a gente chega numa resposta Qual imprevisível. foi essa resposta? Quantos embriões deram? 3, né? 3 embriões? 3 embriões Euploides? euploides. 3 embriões euploides. Uau, 3 embriões euploide. Fez 1, 2, 3, né, Lili? Porque a gente começou no primeiro Aham. ciclo 1 euploide, depois 2 euploides, depois... Não, Não, 3 a embriões gente não fez 3 euploides. ciclos. Por fim, a gente não fez. Não, lá da primeira. É, Foi- conseguiu contando um, da depois primeira. Não, dois. contando a Antonella. da Antonella. Foi 1 euploide. Um euploide. Aí o segundo ciclo, 2 verdade, euploides. eu não tinha pensado Aí o nisso. terceiro ciclo, 3 É euploides. verdade. É. Não tinha... Mas nesse, não chegou a fazer as 3 coletas? Não. Em Não, uma fez coleta. uma. Não. Em uma coleta, Uau. mas viu 3 Eu euploides? fiz uma coleta, 3 euploides. Uau. Aí eu falei, Eu lembro quando eu te Tô mandei rica. o resultado da biópsia. Foi. Eu falei, meu Deus. Não, porque 3 euploides é riqueza. eu tava Muito. sim, eu tava dirigindo, aí ela mandou, Lili, vamos pra transferência? Mas não era o que eu tinha programado. Aí eu falei, Pera Tá aí, doida? Ela eu falei, não. Você tá me confundindo. Eu falei, acho que eu ainda falei, não, a gente, mas e as outras coletas? Eu não, como assim Aham. fazer a transferência já? Eu acho que eu não tava assim Aham. processando, né, uma transferência tão rápida, porque a gente coletou em julho e acho que saiu a biópsia, aí a transferência a gente já fez em julho mesmo, né? Foi rápido. Foi foi porque muito rápido. foi em julho. 3 euploides, o que você quer mais? É, quer vamos mais? lá, Mas vai vamos. coletar óvulo. Filhos. Não quero mais coletar óvulo, vamos transferir. Foi, Já na primeira deu gestação. Sim, aí a gente transferiu, né, um embrião que foi em julho em mesmo. julho. E aí deu gravidez, deu positivo, aí fiz o pré-natal de novo, né? E o medo desse pré-natal? E eu E aí Não. foi. Nossa, É. eu ia perguntar sobre isso. Nossa. Porque você comemora diferente, né? Tudo. E até passar- das Tá bom, eu tô 31. feliz, mas... É, Com receio, né? Ah lá, semana de transferência. Isso é transferência, né? É. Ai, que Já era legal. materlável. E já era Essa foi a materlável. última. Esse Ah, não, foi, essa foi a última. Ah, É, essa tá. é a última. Esse daí foi do positivo do Henrique. Ai, que legal. Esse foi do positivo do Henrique. É da gravidez do Henrique, ó. E aí? E aí que foi, por exemplo, no próprio... Essa é a cena que a gente gosta. É. E aí o Ó, Henrique... pituco. Nasceu de 37 semanas. E aí passou, aí chegou na 32, né? Na 30... Não, Aí você falou, Sou a "Oh". 31. Não, na 31 semanas eu fui pro hospital de novo. Com 31 semanas da gravidez do Henrique, eu fui fazer um exame, nem sei por qual coincidência. Eu comecei a ter cólica. Ah, Aí eu comecei a ter cólica, mas era psicológico. Tá vendo? aham. É o trauma. O corpo É. tem memória, né? E era num sábado. Era tudo assim, era... Tudo muito igual, Tudo né? igual. Aham. Aí eu mandei mensagem, aí ela falou, Lili, mas você fez um exame que não era pra você estar com cólica. Eu falei, mas eu tô com cólica. E eu achava que eu tava perdendo o bebê de novo. Sim, E às vezes nem era cólica, era o Não, bebê ali nem se sei o que... ficando. Não, e às vezes era isso. Às vezes a gente fica angustiado e o útero contrai mesmo. Sim. É uma resposta. Uhum. Sim, e aí eu falei, não, não é possível, assim, que foi um dia difícil. Fui pro hospital, eu fui de novo pro São Luís, aí eu já tinha até um pedido lá pra fazer o ultrassom, aí a doutora Juliana falou, pede pra fazer um exame, assim, sabe? Pede pros médicos me ligar, então o médico fez contato e tava tudo bem, assim, tava Legal. tudo certo. Mas a gravidez do Henrique foi muito difícil. Eu falo que eu não sei como eu não enlouqueci, assim, porque era
todo dia. É uma insegurança, É. né? E eu ficava pensando assim, como eu tive coragem de passar por uma nova gestação, porque é você querer muito, e você ter um sonho assim, né, que você faz de deixar. Você não mede esforço. É. né? Você não- Porque eu enfrentei, né, uma nova gravidez. Mas eu tenho uma colocação aqui que eu acho importante da gente falar. Sabe qual é, olhando a história, assim, também, o quanto a gente tem que ser humilde? Sabe? A humildade de aceitar. Por que não? Acontece isso com um monte de gente, por que não vai aceitar? Não vai acontecer com você. Que a gente fala, por que comigo? Ué, por que não com você? Né? Depois, você fala, caramba, eu tenho que me submeter a um tempo que eu não sei qual é. Humildade. Tenho que aceitar a ajuda de outras pessoas. Humildade. Né? E humus é o que fertiliza a terra, né? Humildade. Então, eu acho que tem aí fertilidade e humildade, uma ligação muito forte. E também a fluidez, né? Apesar da dor, você vê, uma coisa que ela fez, com muita resiliência, coragem e humildade, é caminhar, continuar. Até porque o desejo não cessa, viu, Rafa? Fica ali. Quer dizer, por mais que você fale assim, não vou tentar, mas você vai abrir mão de desejo? Você, com o seu olhar claro, acho que você vê ali na sua frente uma pessoa que vai continuar, só que ela está esperando chegar nesse momento. Sim. Né? Mas mesmo assim, quando a gente fala é preciso continuar, é preciso caminhar, parece que a gente está dando a impressão de alguém que está dando tudo que passa pela frente, as dores. Não é assim. Não é assim. Cada um tem o seu tempo. É um processo, cada um tem seu tempo. É muito importante a orientação e alguém que guie nesse processo, mas é preciso caminhar. E você aumentar a vida, eu li isso esses tempos e eu achei que fez muito sentido. Você aumentar a vida quando você tem um luto, torna o seu luto mais fácil. Não é que isso vai mudar o acontecimento, né, com a Antonella, mas você aumentar a vida em volta né, de você vai melhorar o jeito que você vai lidar com o luto. Eu lembro que eu não queria sair, né, eu não queria ver as pessoas. E aí a doutora Liz falou assim, que pra você gerar uma vida, você precisa estar na vida, né? Todo mundo gosta Todo mundo fez sentido. Fez. Né? E aí eu pensava assim, por mais que tinha lugares que às vezes eu não queria estar, eu falava, mas eu preciso ir. Eu pensava assim, então eu acho que isso foi bom, assim, pra mim. E, claro, aí com o tempo, né? A gente precisa abrir a janela para que a luz possa entrar, porque o luto é um quarto escuro. Sim. Você acha que não... E assim, quando você tá vivendo, né? Você acha que não vai passar. Você fala, meu Deus, eu vou viver isso até quando? Assim, parece que não tem fim. Você não consegue enxergar um fim, né? E quando nasceu? O Henrique nasceu. Até a hora dele nascer, eu tava super tensa ainda, né? Eu falei, não, acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que ela não quer me falar. E aquele silêncio. Mas eu acredito quando chorar. Foi. Ai, foi fofo. E o Alex também, eu lembro do Alex certinho. Foi. Mas assim, aí foi... E eu pedi, inclusive, acho que é importante falar, que eu pedi a mesma equipe. Lembra? Eu queria o mesmo. Quero todo mundo aqui. Quero o mesmo do outro parto. Que presente que você deu pra equipe, você não imagina. Foi. Né? De ressignificar E aí foi, esse né? som. Você, o doutor Gustavo. Foi eu, o Gu, o Luiz Fernando. Da primeira. Dessa última ele só não conseguiu ir lembrar. Foi anestesista. Gente, eu sou a marmolenga. Não, você não tá entendendo. Eu sou a molenga. Que a gente não chora. Ele não foi eu. Então foi outro anestesista. Foi uma Que acho que foi do grupo dele, Foi, porque ele tava numa cirurgia. Foi. Mas assim, foi eu e o Gu, né? E aí, quando o Henrique nasceu, acho que eu penso assim, era pra ser o Henrique, sabe? Tinha que ser ele. Né? Era ele. Eu tinha que ter ele, assim, e eu falo que ele dá cor, assim, nos meus dias, assim, né? Olha lá. Olha a carinha dele. Mas ele já deu spoiler. E aí, E aí, o Henrique mal chegou, já é o irmão mais velho agora. Aí, por fim, foi. Aí, o Henrique... Ele tinha mini Alex, Gente, não. Eu não tinha visto ele, né? Aí, o Henrique... Olha lá. Já que eu tenho 3 oploides, né? Por que não? Por que não? Essa foi a questão, né? Aí eu fiquei pensando assim, já que ficaram 2... E eu acho que isso também foi um pouco difícil pra mim, assim. Parece que a minha sensação era de estar deixando eles pra trás, se eu não fizesse. Era muito engraçado isso, porque o primeiro ano do Henrique, por mais que é um primeiro ano super difícil, eu ficava o tempo todo pensando nesses embriões que estavam congelados. Na creche do tio Rafa. Eu falei, eu preciso ir buscar, né? Eu vou deixar lá? Eles vão ficar congelados até quando? Começar. E se quando eu tiver, sei lá, chegar com 50 anos e eu me arrepender de não ter ido buscar, né? Por diversas questões, assim, que a gente fica pensando, né? Ou de ter um outro filho e tal. E aí eu falei, quer saber? Até pro meu marido foi uma surpresa. A gente pensou em fazer no final do ano, uma nova transferência. Quando começou o ano, eu falei, quer saber? Vai ser agora.
né? Eu acho que se eu ficar pensando muito, eu não vou. E aí foi que em janeiro, né, que a gente falando com a doutora Ju, e aí a gente foi e transferiu o outro embrião. E aí tô grávida, né? Novamente. Agora de quem? Agora tô grávida da Maitê, né? Da De uma Maitê. menininha. E aí tô de 4 meses. E ainda tem um na creche. Ainda Mas tem aí um? esse daí, Chega. esse daí eu vou aceitar. eu vou Fala isso pro Alex, Nossa Senhora! esse eu vou fazer uma Você doação. não tá falando agora, né? O quê? Não, aí não dá. Mas não tem condições. Você tá com quantas semanas? Quase 15 semanas, 15. 14 e alguns dias. Essa semana 15 e uns quebra... Não. Meio, mas Não é tô mais de tão- 15 semanas. E diminuiu a ansiedade? Agora? E eu vejo que é diferente. É diferente. É diferente. A doutora Juliana até falou que eu ressignifiquei, né, com o Henrique. E aí eu ficava pensando, acho que não, acho que ela tá falando isso só pra me dar coragem pra eu ter um outro filho. Ela até esquece de ir no pré-natal. Tá tão de boa que ela até esquece de ir no pré-natal. Não, assim, é diferente, mas tem alguns momentos que você pensa, será que tá tudo bem? Será que eu tô grávida mesmo? Porque aquelas coisas que a gente fica mesmo. Mas menos. Eu acho que menos. Mas o normal de uma gestação, né? Não, porque até você sentir mexer agora, Sim. porque a gente no começo não tem o parâmetro de Sim. sentir o bebê movimentar, né? Então, mas daqui um pouco você já vai estar sentindo ela mexer e isso vai tranquilizar também. E é diferente por ser uma menina agora? Porque você se constrói durante a gestação, eu estou grávida dele, ou dela. E na primeira você se construiu como grávida dela, da Antonella, e teve esse fim traumático. Agora é diferente? É um pouco diferente, assim, pelo fato, porque tudo que você cria na sua cabeça, né? Porque eu sempre me via mãe de menina. Na minha cabeça eu criei isso, né? Então eu falava assim, eu quero ter uma filha menina. Só que quando eu comecei nas tentativas que eu via que não aconteciam, né? Não importava mais pra mim o sexo, porque eu falei, eu só quero ter um filho. Se for menino ou menina, né? Tanto faz. Então isso eu acho que foi diferente, porque quando tive o Henrique, eu vi que era pra ser ele, que eu tinha que ser mãe de menino. Só que ser mãe agora de uma outra menina, eu penso assim que na verdade, tem hora que parece que eu nem tô acreditando que eu tô vivendo isso. Às vezes parece que eu tô vivendo um sonho, assim, porque eu falo assim, tudo que eu criei na minha cabeça, um sonho que era ter 2 filhos e ter uma menina, eu vou ter uma menina de novo. Então, assim, eu acho que isso é diferente, assim. Que legal. Eu acho que porque é algo que eu sempre quis, né? Porque acho que tem mulher que talvez tanto faz, foram Mas é pelo fato dela ter passado, E um primeiro desejo de ter passado por isso, né? Sim. Muito bom. E agora você vai ter uma família linda, com um casalzinho. Sim. Família, olha essa família de porta-retrato de Natal. Isso Coisa aí. mais linda. Coisa linda. E parabéns, Lina. Uma honra, viu? Não, Uma Parabéns. honra acompanhar esse caso, né, Ju? foi uma honra ter servido você, porque aqui você tem todos que te serviram, né? A Lígia como sua psicóloga, a Ju sua médica, eu como seu embriologista, e a gente é resultado das suas escolhas, a gente não conseguiria te buscar em casa, a gente não conseguiria te tirar de quarto algum, você Se ela caminhou, não fizesse você você pôs a mão em cada um de nós e pra Vamos gente junto. foi uma alegria ter te servido essa família e, nossa, É uma honra que história. mesmo, né? Uma história. E aí, assim, eu sempre via que nunca pensei, né, até pelo fato que aconteceu, em mudar de clínica ou buscar outra ajuda, assim, porque eu via que tinha que ser, né, com vocês. Eu falava assim, vou ter outro filho e vai ser com ela, né? Então, assim, eu acho que isso, e com ajuda, assim, acho que tudo me ajudou, assim. Como eu falei, por mais que teve momentos que eu pensava assim, não vou mentir, tem alguns momentos que você fala, eu acho que eu vou desistir, mas eu falava, não vou desistir não, vou me recuperar. Tinha uma voz maior, né? Daí eu aprendo a descansar. Eu vou fazer algumas coisas, né, vou ocupar minha mente, sei lá, vou viajar, vou fazer algumas coisas, e aí depois eu vou seguir, eu acho que se eu não tivesse, né, seguido, com a ajuda de vocês, eu não tinha chego... E você, hoje, uma mãe, uma mulher absolutamente mais evoluída do que do que quando do que aquela primeira versão de você. certeza. Então... E uma melhor mãe, uma mãe mais segura, talvez. Sim, é diferente. Acho que de tudo que eu passei, né? Você fica, não tem nem como você não ficar mais forte, assim. Parabéns. Parabéns de verdade. Parabéns, Lili. E parabéns você também por ter Pra todos ficava nós, bem- pra gente. É um caso diferente. Sim, Tanto é que tá aqui, nas nossas conexões. Especial. Foi Obrigada. Foi ótimo pelo se convite. conectar com a sua história, que a gente colocou aqui anos e anos e anos e momentos 5 anos.
Você imagina a Maitê, o Henrique assistindo isso há alguns anos, né? É Ver a verdade. história deles. É. A história deles, dessa família linda. Um beijo. Então, para Obrigada. você, Henrique, um super beijo. Espero que você tenha... Maitê! E Maitê também já assistindo. Henrique acabou optando por reprodução como profissão. Do futuro, legal, daqui hein? uns 20 anos. Vai ser o estagiário do Materlab. Já pensou? Eu espero que eu já esteja aposentado e curtindo momentos de descanso. Gente, muito obrigado de verdade. Foi obrigada a ótimo. Uma você. linda, Muito linda, bom. linda, linda história, lindas fotos. Espero que vocês tenham gostado também. Agradecer a Forbio, que sempre é a nossa parceira aqui no Conexões da Fertilidade. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Obrigada, gente. Beijo. 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 Obrigada. Tchau.